Pessoal, tudo bem? Eu fiz um plano, de ensino para os alunos do primeiro ano do ensino médio, que é um plano de aula. Nesse plano de aula, nós vamos trabalhar com a oralidade, as variações linguísticas, relato de opiniões, conhecimento por meio de argumentos verbais, manutenção de um ponto de vista ao longo da fala. Também nós vamos trabalhar a prática da leitura, análise e reflexão das dificuldades da língua em textos orais e escritos. Dentro desse tema, nós vamos trabalhar a significação, vocabulário, denotação e conotação, ideias primárias e secundárias, informações implícitas e explícitas e ambíguas, subtendidos a coerência também textual, nós vamos trabalhar a coesão referencial, coesão sequencial, e os tipos de discursos, que são os verbos sente, discurso direto e o discurso indireto. Na produção do texto, eu preparei que a gente, podemos trabalhar com a leitura, elaboração de textos cujos gêneros estejam ligados à narração, considerando o destinatário, a sua finalidade, seus espaços de circulação e a característica dos gêneros propostos. As narrativas também de aventura, de ficção científica, de enigma, de mitos e outros. Nos gêneros textuais, nós vamos trabalhar os elementos estruturais, as marcas gramaticais e lexiais na composição de diferentes gêneros e intertextualidades e a coerência e coesão textual. A avaliação, será bimestral, e dentro desse contexto, nós vamos entender o texto literário com um conjunto de códigos artísticos, historicamente elaborados, que se referem à esfera das ligações inter- e extratextuais. Nós vamos reconhecer a plurisignação da linguagem, identificar o texto literário, e comparar textos literários e analisar aspectos formais e temáticos, E nós vamos entender o texto literário como essencialmente disciplinar, Reconhecer também a língua como um conjunto heterogêneo de variedades linguísticas e perceber o conceito linguístico existente em relação ao amadurecimento de seus usuários. Perceber a intencionalidade implícita nos discursos orais e confrontar as opiniões, e pontos de vista sobre as diferentes manifestações de linguagem verbal. Nós vamos também utilizar a linguagem oral em situações que exijam a preparação prévia, maior grau de formalidade, manutenção de ponto de vista e, ao longo da fala, procedimentos de negociação de acordos. Vamos também expressar oralmente, preocupando-se com o interlocutor e com maior ou menor nível de formalidade nas diferentes formas de expressão. Nós vamos compreender o sistema fonético, fonológico, empregar as normas ortográficas vigentes e utilizar os sinais de pontuação na organização, do textos. Empregar adequadamente o sistema de acentuação prosódica e acentuação gráfica. Estabelecer as relações entre os textos literários e o momento de sua produção, situando aspectos dos contextos históricos, social, e político. Nós vamos entender a literatura como manifestação cultural, e por isso não vou permear o ensino da literatura no diálogo com outras áreas, Então, esse são o tema que nós vamos trabalhar, Então, a gente pode, levar para a sala de aula um material em PowerPoint e vamos também utilizar, o quadro negro para registrar as tarefas, tá bem? A avaliação da aprendizagem, será com a participação, assídua dos alunos, com vistas aos cadernos, e também teremos uma prova
né, bimestral. Esse é o tema que nós, né, aqui está o planejamento das aulas, né, vai ter um relatório, né, aqui. Esse foi o tema proposto.